Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa falando sobre o Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, que aconteceu no Rio de Janeiro. Notícias do Bem, claro, teve presente no evento, acompanhamos na íntegra para você e você vai rever essa matéria, vai rever como foi esse grande evento. O encontro foi realizado num hotel em frente à praia de Copacabana. A terceira edição da TDI Brasil foi uma oportunidade para os quase 200 participantes discutirem ideias, conhecerem outros pesquisadores e se atualizarem sobre as últimas descobertas da teoria do design inteligente. Esse é um evento um pouco atípico porque é um evento que você tenta demonstrar para as pessoas cientificamente que a gente foi projetados prontos. E quando você demonstra isso, você tem a dificuldade em poder, digamos, ser aceito dentro de um meio acadêmico. Mas produzir um evento como esse é fantástico, porque você participando, você vindo, assistindo, você percebe que tem grandes cientistas, grandes nomes da ciência brasileira e mundial que defendem a ideia de um criador do universo. Comecei a buscar, comecei a estudar e de repente eu me deparei com as mais variadas evidências. A gente acha que não tem evidência até conhecer o DI. Aí você percebe vários e os mais variados argumentos científicos que demonstram que a gente foi projetado. E através disso, eu percebi que havia sim um projetor, alguém que tenha criado a vida e um Deus verdadeiro que tenha demonstrado isso. A TDI é a teoria que estuda a ação de uma mente inteligente como responsável pelo planejamento e criação do universo e de todos os aspectos da vida. Hoje, inclui pesquisas e trabalhos técnicos em áreas como bioquímica, genética, astronomia e cosmologia. O evento foi sensacional. Nós tivemos aqui mais de 20 cientistas das mais diferentes áreas, mostrando claramente que a ciência corrobora as verdades bíblicas. Olha só, que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. E foram evidências nas mais diferentes áreas, na química, na física, na cosmologia, nas rochas, na hemoglobina, na antevidência, na complexidade irredutível. Realmente evidências claras de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. E é importantíssimo isso, porque é a ciência corroborando a fé. E é a boa ciência revitalizando a ciência. É a ressurreição do design inteligente, como foi dito aqui. Evidências claras pelas marcas do Criador, pelas suas assinaturas, de que fomos feitos prontos. Não foi lenta, gradual e sucessivamente que a vida surgiu nesse planeta. Foram 3 dias de evento. A programação foi dividida entre palestras, painéis e mesas redondas. Um espaço fundamental para discutir as implicações da ciência na sociedade. A editora Ezion também marcou presença na TDI Brasil, oferecendo uma grande variedade de livros, principalmente sobre aspectos científicos à luz da palavra. Os livros que nós trouxemos estão tendo uma aceitação bastante legal. Uma livraria, ela também proporciona um local de comunhão. Então a gente percebe que discussões sobre o que está sendo conversado na palestra acontecem aqui. As pessoas trocam dicas de livro. Então, para além das vendas, o resultado que a gente tem de comunhão, como eu disse, é bastante satisfatório. Está sendo bem legal mesmo. Para os participantes, o congresso foi fundamental para expandir conhecimento. Realmente é essencial, né, os pilares. Hoje nós tivemos uma palestra muito boa relacionada sobre isso e o último que comentou, e ele até fez uma brincadeira ali com o Quarteto Fantástico, foi fundamental para a gente entender de que hoje o design ele é realmente um novo ressurgimento da ciência para nós cristãos, para mim como cristão, né, e para nós que acreditamos em um ser superior e nessa ideia de um ser inteligente. Para comemorar o sucesso do encontro, um jantar de gala reuniu palestrantes e congressistas na última noite. E entre as muitas lições que ficam do evento, está o reflexo da teoria do design inteligente na sociedade. A sociedade se baseia pela percepção que ela tem de como fomos formados. Se somos um acidente cósmico, nosso destino final é a aniquilação no universo exaurido e congelado, o comportamento da sociedade refletirá essa percepção e não teremos mais compromissos com nada. O importante será ser feliz. Mas se fomos feitos por uma mente inteligente, com propósitos, talvez tenhamos que prestar contas a essa mente inteligente. Talvez tenhamos sido feitos à sua imagem e semelhança.
E mudamos completamente a nossa percepção de como a sociedade deve ser estruturada, como ela deve funcionar. Então, implicações também tremendas, não só para a ciência, para a teologia, mas para a sociedade moderna, seus princípios e seus valores. Bacana esse evento. Confira agora então os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 21 de julho. Queda nas alíquotas do ICMS deverá trazer impactos positivos para a economia nos próximos meses. Sociedade Bíblica do Brasil completa 74 anos. Vamos rever como foi a celebração. Começa hoje na Igreja Presbiteriana de Pinheiros a Escola Bíblica de Férias, a EBF. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Estamos no ar e que bom que você está com a gente aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando aí as nossas lives durante a manhã, você que está chegando agora na programação da IPP-TV, você que está chegando agora também aqui no nosso Notícias do Bem, você que está acompanhando a nossa programação pelas rádios parceiras, né? As rádios que transmitem o nosso Notícias do Bem, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros? Coisa boa! Continue com a gente aí, você está nos ouvindo também pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Norte e Nordeste, para todo o Brasil, para todo mundo. Já um abraço grande para o reverendo Marcos Severo e para todos os muitos ouvintes da nossa rádio Rumo ao Sertão, acompanhando a partir de agora o nosso Notícias do Bem. Você sabe, aqui é só coisa boa, né? Então vamos começar com as nossas notícias. A queda nas alíquotas do ICMS, cobrado sobre diversos produtos, deverá trazer impactos positivos sobre a economia, em especial para os microempreendedores. No caso da gasolina, a redução média já é de R$ 1,75 em todo o Brasil. Já nas contas de energia elétrica, a medida poderá impulsionar empregos de base no mercado brasileiro. Também estão previstos descontos significativos nos serviços de telecomunicações operados no Brasil, já a partir do mês que vem, incluindo também as tarifas de telefonia móvel. E a Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa SBB, completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu em São Paulo e reuniu membros de diferentes denominações. Notícias do Bem, claro, esteve presente acompanhando. Confira um trechinho da reportagem que a gente vai rever na edição de hoje. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis, traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900, e essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores, que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o pecado. O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor,
celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores. Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, né? A celebração de 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. E começa hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros a nossa Escola Bíblica de Férias, a nossa EBF. A repórter Júlia de Lima já está lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vai trazer para a gente todas as informações. Oi, Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Conta pra gente, tudo pronto aí para o começo da EBF, como é que tá? Olá, Quirino, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando Notícias do Bem de casa. Pois é, eu já estou aqui na IPP e os preparativos para a EBF estão a todo vapor. A EBF começa hoje às 3 horas e vai até às 6 horas. Esse horário também vale para sexta-feira e para o sábado. O encerramento acontece no domingo, das 9h30 até o meio-dia. As inscrições foram abertas para crianças de 4 a 12 anos. Na EBF vamos ter louvor, teatro, gincanas, brincadeiras e muita diversão com o tema Super Conexão. Mas olha, não são apenas os pequenos que vão curtir e aproveitar a EBF. Os pais também vão participar de palestras feitas especialmente para eles. E quem vai apresentar, quem vai palestrar é o reverendo Tiago Henrique. E eu tô aqui com a Loide de Moura. Pode vir, Loide. Ela é uma das coordenadoras da EBF e vai explicar um pouquinho, falar sobre a expectativa, sobre os preparativos para a EBF. Tudo bem? Então, nossa expectativa para o primeiro dia, hoje, é de aproximadamente 200 crianças, que é o que nós temos de número de inscritos. Mas a gente sabe que muitas crianças vêm sem ter preparado a inscrição, nós vamos recebê-los normalmente, desde que eles tenham, como foi falado, de 4 a 12 anos. Então, a expectativa é grande para o primeiro dia, e se Deus quiser, até domingo nós vamos ter 300 crianças aqui ouvindo a palavra do Senhor, brincando, e também aos pais, né, tendo essa palestra com o pastor Tiago. Ai, que bênção. E agora, Loide, queria que você falasse um pouquinho por que o tema Superconexão, o que vocês vão abordar, quais os pontos? O tema Superconexão, ele vai abordar os pilares da Bíblia, né? Então, da educação cristã. Vai falar da conexão, que é a criação de Deus, vai falar também da desconexão, que é a queda e o pecado, depois da reconexão, que é a salvação em Cristo Jesus, e fechamos o domingo com o crescimento da pessoa salva. Então, nós faremos uma linha do tempo, passando por toda a história da Bíblia, que é a história da salvação, começando na criação, queda, redenção e agora no crescimento do povo de Deus. E os pais, então, podem participar, podem vir acompanhar os filhos, como é? Sim, nós preparamos um ambiente separado para os pais, onde eles vão poder ficar totalmente isolados das crianças, né, sem essa preocupação. Nós estaremos com os filhos em atividades e eles estarão com o pastor Tiago. Ele escolheu temas muito apropriados para a educação cristã, então com certeza vai ser muito útil, vai ser uma bênção esses pais estarem com o pastor Tiago ali, tirando algumas dúvidas e ouvindo o que ele preparou com tanto carinho para esses pais. E a animação das crianças está lá em cima, então? Está lá em cima, já está chegando as bexigas, está tudo organizadinho, todo mundo aqui já preparado, 2 horas chega a equipe. Nós temos uma equipe assim abençoada, em torno de 80 pessoas esperando essas crianças, né? Então, para que haja segurança, haja um trabalho tranquilo, tudo foi muito preparado com muito amor, com muita oração, esperando que as crianças realmente, né, conheçam esse Deus Criador, saibam que são pecadoras, mas que em Cristo Jesus foram redimidas, são redimidas, e estamos agora num processo de crescimento até que ele volte. Que ótimo, Loide. Muito obrigada. Então, Quirino, pessoal aí de casa, vocês podem ver que aqui tá todo vapor. Tô dando uma espiadinha aqui, já tem bexiga, tem balão, muitas decorações. E as crianças estão animadas, hein? Então daqui a pouquinho, 3 horas, aqui no salão da IPP, pode vir as crianças, os pais, que vai estar tudo pronto. Volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Daqui a pouco você volta também com outras notícias pra gente aqui no Notícias do Bem, combinado? Combinado, daqui a pouquinho eu tô de volta. Tá certo, Júlia, até já. Obrigado pela sua participação. Então tem Escola Bíblica de Férias começando daqui a pouquinho, né? Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você não pode perder a oportunidade de de participar da Escola Bíblica de Férias, de acompanhar a nossa Escola Bíblica de Férias. Lembrando, né, você que a gente vai estar acompanhando a EBF durante todos esses dias. Você vai acompanhar o desenvolvimento da EBF nas nossas redes sociais.
E a gente vai ter também reportagens especiais mostrando a participação da criançada e, claro, mostrando também essas palestras que o reverendo Tiago Henrique vai dar para os pais. Segue aqui com notícias, né? Todo mundo já sabe que praticar esportes é um fator essencial para a saúde. Mas será que o local onde praticamos as atividades físicas, ou se elas são coletivas ou individuais, faz alguma diferença na nossa qualidade de vida? Faz alguma diferença no nosso resultado? Seja num ambiente ao ar livre, como parques, campos, praias, dentro de academias de ginástica, academias de musculação, algumas características importantes precisam ser destacadas, principalmente quanto à eficácia dos treinos. Tudo isso levando em conta sempre, é claro, a necessidade de cada pessoa. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema daqui a pouquinho, ao vivo aqui, é o professor de Educação Física, Luiz Carlos Gomes Júnior. Dá tempo de você interagir com a gente, claro, participe, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação aqui no Notícias do Bem. E já que a gente está falando de saúde, a gente estava falando de atividade física, já que a gente está no tema saúde, né, hoje aqui no nosso Notícias do Bem, você sabe que quem tem alguns quilos a mais ou taxas altas de colesterol, por exemplo, quase sempre tem que se satisfazer com uma dieta cheia de restrições. Mas algumas coisas podem mudar com a chegada da nutrição de precisão. Você já ouviu falar? Nutrição de precisão. Ela está sendo cada vez mais indicada pelos especialistas. E como o próprio nome já diz, trata-se de um novo campo de pesquisa que tem como objetivo criar dietas sob medida que funcionem de acordo com as características e com as circunstâncias vividas por cada paciente. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto agora, aqui no Notícias do Bem, é a nutricionista Selma Mello. Selma, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender para falar sobre essa, eu vou chamar de novidade, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar de nutrição de precisão. É novidade mesmo? Mais ou menos, né? Não é tão novo, mas, assim, hoje em dia a gente... Eita, desculpa. Boa tarde, bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. Mas hoje a gente mais falar sobre a nutrição de precisão, sobre a medicina de precisão, porque hoje em dia as pessoas estão cansadas de fazer o mesmo, né? Você vai em vários nutricionistas, você faz dietas e não tem resultado. Então, a gente precisa cada vez mais individualizar e personalizar a conduta dos pacientes. Então, a nutrição de precisão veio para isso. A gente trabalhar com ferramentas para ajudar a individualizar, a personalizar a conduta. E como você falou, né, antes aí, e dessa forma eu individualizando a conduta, vai ser uma forma muito mais assertiva. Agora, Selma, quando você fala dessas ferramentas para individualizar uma dieta, por exemplo, quais são essas ferramentas? Como é que é feita essa consulta? Como é que é feita essa pesquisa, né, vamos dizer assim? Como é que é feita essa análise paciente por paciente para chegar numa dieta individualizada? Para a gente chegar numa dieta individualizada, como eu falei, a gente precisa de ferramentas. Então, hoje, com a ação de precisão, nós temos algumas ferramentas disponíveis. Uma das ferramentas disponíveis é o exame de nutrigenética. Então, esse exame de nutrigenética vai fazer um rastreamento em relação a quais as alterações a gente tem nos genes que fazem o metabolismo. Então, se eu sei quais as alterações que o paciente apresenta, eu vou poder trabalhar de uma forma para prevenir doenças, por exemplo, mas também para ajudá-lo no momento. E outras também, que é o exame genético da microbiota. Então, esse exame, ele faz a pesquisa das bactérias que o paciente tem no intestino. Então, eu tendo noção de como é o intestino, quais as bactérias que tem ali, eu vou poder modular de uma forma muito mais assertiva. Não é, por exemplo, dar probióticos para todo mundo, como alguns profissionais fazem. Então, o paciente vem para mim, vai tomar probiótico. Mas muitas vezes, melhorando a alimentação, é possível modular o intestino. Tem que colocar probióticos mesmo. O exame de microbioma é que direciona isso. Então, a gente não trabalha mais com protocolos, a gente trabalha com individualidades bioquímicas, inclusive. Existem outros exames também, outra ferramenta de precisão, que é o exame de metabolômica. No exame de metabolômica, as vias tudo que a gente come vai ser metabolizado por uma via. E isso vai para os metabólitos,
Então, esses metabólitos é que vão ter ação na célula. Então, se eu sei quais os metabólitos que o paciente está produzindo em tal via, esses metabólitos podem determinar saúde ou doença. Então, eu vou trabalhar condutas para prevenção. Então, essas ferramentas ajudam bastante hoje a individualização do paciente e, como eu falei, né, fica muito mais assertivo. Eu não fico, como é que eu posso dizer assim, eu não fico testando dietas, né? Não tenho essas ferramentas, então o paciente tem tal objetivo de emagrecer. Então vou tentar tal dieta. Não deu certo, vou tentar outra. Mais outra, né? E o paciente fica aí nesses testes, sofrendo e muitas vezes não tem nem resultado. E com as ferramentas, não, direciona, não, olha, tem modular, tem aqui essa microbiota, essa bactéria que ajuda nessa produção de energia. Então, a gente usa as ferramentas para melhorar a conduta e ser mais assertivo. Com certeza. Ferramentas importantes, porque até pouco tempo, né, ou até algum tempo atrás, as dietas eram todas muito parecidas, né? A gente ia no nutricionista, por exemplo, a gente ouvia mais ou menos a mesma coisa, né? Corta isso, come isso, come aquilo e tal. Mais ou menos dentro da sua característica física também, dentro daquilo que a gente buscava, mas as dietas todas muito parecidas, né? Isso agora, como você disse, né, passa a ser muito mais assertivo. É muito mais fácil, inclusive, para o paciente ver os resultados, né? Isso mesmo. Ele não fica buscando resultados, né? Por exemplo, acabei de atender um paciente agora que ele já foi em outros nutricionistas, já fez dietas com alguns nutricionistas, já fez alguns tratamentos com endocrinologia, peso, por exemplo. Como ele falou, a última vez que fez, perdeu 15 quilos, mas ganhou 20 quilos. Então, se você não sabe metabolicamente, eu até falei para ele, precisamos das ferramentas. Você já fez vários testes, não deu certo. Aí a gente vai ficar testando? Não, vamos buscar entender como é que funciona o seu corpo. Vamos às vias, exame metabolômico, vamos ver os seus genes. De estar armazenando gordura ou não, essa questão de compulsão alimentar, isso é genético ou é esse ambiente microbioma, tudo, inclusive no comportamento alimentar, inclusive na produção de calorias, influencia no processo de doença. Então, fica muito melhor né, e escolher os alimentos. Por exemplo, a dieta cetogênica, por exemplo, que está muito falando sobre a dieta cetogênica e tem os seus benefícios, mas a dieta cetogênica, um painel genético, não é para todo mundo. A pessoa pode ter até resultado naquele momento, perdeu peso, mas depois não vai ser legal, porque geneticamente ele não é para fazer, não está assim, geneticamente, como é que eu posso dizer assim, disponível para fazer aquele tipo de dieta, vai ser ruim para ele depois, no futuro, dependendo dos genes. Então, ajuda a ter esse direcionamento, gorduras. Então, gorduras, eu tenho que restringir ou eu tenho que colocar mais gorduras? Proteínas, como é que esse paciente metaboliza a proteína? Então, entendendo dos genes, eu entendendo as vias metabólicas dele, então eu posso direcionar, inclusive, doses de suplementos, por exemplo. Suplementação é para todo mundo, então tomar vitamina A, tomar vitamina K, tomar vitamina D, que hoje em dia nós estamos passando por uma pandemia e é super importante a vitamina D, o zinco, mas qual dose eu preciso tomar? Eu vou dar 4.000 I para todo mundo? Mas geneticamente as pessoas são iguais? Não são. Então, a pessoa vai metabolizar aquilo, cada uma pessoa metaboliza um nutriente de uma forma. Nós somos diferentes, né? E por que, se nós somos diferentes, então por que fazer a conduta para todos iguais? É verdade. Agora, a nutrição de precisão é algo para a vida toda? A partir do momento que você inicia a dieta, a partir do momento que você identifica as características de cada paciente, a vida muda a partir daí, de acordo também com a nutrição de precisão? Isso. Primeiro que o exame de
é um exame que você faz, não precisa ficar fazendo, porque é a sua genética. Então, quando você descobre como é o metabolismo, apesar de que quando eu estou falando assim, quando você descobre como é o metabolismo, o exame de nutrigenética não é uma sentença. Então, a gente trabalha com prevenção. Então, se eu sei se tem alterações em tal gene, então vou trabalhar com prevenção. E sim, é algo para você fazer para o agora e para sempre. Para você ter longevidade, para você ter mais saúde. Por exemplo, eu faço um exame de nutrigenética e identifico como é a minha resposta anti-inflamatória. Então, hoje em dia, a gente sabe as doenças vêm da inflamação crônica, né? Não é que a inflamação é ruim, mas a inflamação crônica sim é ruim. E essa traz doenças, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, câncer, né? Então, o exame de nutrigenética me diz como é a resposta anti-inflamatória, os principais genes que ajudam nesse mecanismo. Então, se eu sei como é, então eu vou trabalhar hoje. Você falou, é para sempre, sim. Sempre eu vou saber que a minha resposta é dessa forma, então vou melhorar a alimentação aqui. Ou se eu exagerei em um alimento inflamatório e que eu sei que a minha resposta anti-inflamatória é um pouco deficiente, então eu vou reforçar nutrientes anti-inflamatórios para ajudar o corpo a entrar no equilíbrio, né? É a mesma coisa da resposta de detoxificação, que é a excreção de compostos tóxicos. Hoje em dia nós estamos nos contaminando cada vez mais com compostos tóxicos, químicas, né? Por exemplo, no alimento nós temos agrotóxicos contaminado com metais pesados. Então, nosso corpo tem que ter a capacidade de detoxificar isso, de excretar isso. Mas dependendo da genética, alguns eles têm a dificuldade de detoxificar esses compostos tóxicos. Então, se a pessoa identifica que... Então, já vai trabalhar para diminuir a exposição. Não tem como a gente não se expor a esses compostos tóxicos na sociedade que nós estamos vivendo, porque, como eu falei, né, até o ar está contaminado com metais pesados, a gente não vai respirar, não tem como, né? Mas aí, se eu sei, então eu vou evitar muito mais esses compostos tóxicos. Tem uma resposta detoxificante difícil, então eu vou orgânico, não cozinhar com água da torneira para não estar se contaminando com químicas, vou melhorar a água do banho porque a gente também se contamina pela pele, né? Vou evitar alguns alimentos que contêm substâncias tóxicas, por exemplo, embutidos, então eu vou evitar porque essas substâncias tóxicas eu tenho dificuldade de excretar. E por outro lado, eu sabendo que eu tenho uma resposta não tão eficiente, eu vou reforçar alimentos que ajudem o corpo nesse processo, né? Então, por exemplo, um exemplo de compostos antioxidantes, que é a glutationa. Então, a glutationa é um poderoso antioxidante. Um exemplo da questão da oxidação, que eu falei, da resposta inflamatória, detoxificante, e também tem a resposta antioxidante. Né? Então, se eu sei que eu tenho a glutationa, as proteínas importantes para a metabolização dela, eu tenho um polimorfismo, que é uma alteração genética. E ajude nesse processo antioxidante, a mesma coisa detoxificante e a mesma coisa com a resposta anti-inflamatória. Então, se o paciente entende geneticamente ele, começar a ter comportamentos diferentes, quando ele for decidir ele vai saber o que aquele alimento vai causar. Vai trazer de bom ou de ruim para ele, né? E como é que eu ensino aos pacientes como fazer para ajudar a melhorar esse corpo, a entrar no equilíbrio. Tá certo. Bom, só para a gente fechar, quer dizer, reforçar aquela orientação de sempre, que não dá para ser curioso de nutrição de precisão e tentar entrar na internet e buscar uma receita mágica de nutrição de precisão para mim a partir de nada. Você precisa procurar realmente um especialista se você precisa ou se você quer ter acesso a essa nutrição de precisão. Só para a gente reforçar isso, né, Selma? Isso.
Isso mesmo. As pessoas estão ouvindo, estão indo para a internet e, por exemplo, fazer os exames, né? Ah, eu já ouvi falar que a nutrigenética é interessante. Ah, não vou no nutricionista, não. Vou fazer o exame, vou ver em casa e vou ver as orientações que o exame dá, que algumas empresas dão, algumas orientações, né? Olha, não faz isso. Recebido pacientes aqui fazendo testes nutrigenéticos que não servem, por exemplo, para interpretação, né? É mais propaganda e a pessoa só perde dinheiro e pode seguir algumas orientações e que aquela empresa deu aquela orientação, mas não é você, não sabe como é o seu ambiente, não sabe o que você come, não sabe como você dorme, não sabe os suplementos que você toma, medicamentos que toma. Então, se você deseja fazer um tratamento personalizado e individualizado, procura um profissional especializado que sabe. Com certeza. Selma, deixa seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te acompanhar também nas redes sociais, como é que a gente faz? Minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho a página no Instagram, Selma Mello, né? Todos eles no Facebook, no YouTube e no Instagram é Nutri Selma Mello. Tá certo, Nutri Selma Mello, fácil de achar então. Selma, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Obrigada. Obrigado. Tá aí então a nutricionista Selma Mello falando com a gente a respeito de nutrição de precisão. Se você já ouviu falar, agora você está mais informado a respeito dessa nova possibilidade. E a Editora Ezion tem mais um estudo indutivo para você. A gente está falando de Discípulos de Jesus, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Confira mais a respeito dessa obra. Fazer discípulos para Jesus é uma ordem que todo cristão deve cumprir. É através desse estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro que você vai aprender a obedecer à grande comissão com seriedade e disposição. Você vai conhecer mais sobre esse chamado e como se preparar para as dificuldades do caminho, com a certeza que Deus nunca te deixará desamparado. Durante a leitura, você irá aprender como ser o discípulo que Deus espera para realizar o trabalho que, pelo Espírito Santo, somos moldados a fazer. Nós precisamos tomar uma atitude efetiva diante dessa ordenança e não deixar que outras coisas atrapalhem nossa caminhada com Jesus. Adquira já o exemplar do livro através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? A gente lembra para você então www.editorezion.com.br. Você tem vários estudos indutivos disponíveis para você na nossa livraria e Editora Ezion. Acesse o site, você vai conhecer todos os lançamentos. Tem livros com desconto, tem livros com frete grátis, tem material infantil, tem material de papelaria, tem lançamentos, enfim, tudo de bom para você aí no site da nossa livraria e Editora Ezion. Lembrando que sempre que você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com a obra missionária. Afinal de contas, 100% do lucro da Ezion vai para a JMP, vai para os nossos projetos missionários, então você vai ter acesso à literatura de qualidade e, ao mesmo tempo, vai também nos ajudar na obra missionária, tá bom? www.editorezion.com.br. É hora da previsão do tempo. Ela já está conosco aqui nos estúdios do Notícias do Bem, Raquel dos Santos. Seja muito bem-vinda, Raquel. Quinta-feira, fim de semana chegando, se avizinhando por aí. Gostou dessa palavra? Se avizinhando. É. Nova, né? Se avizinhando. Sabe que eu sempre trago palavras novas aqui, né? É de Minas. Não, acho nem sei de onde é. É de português mesmo. Né? Vamos lá, conta pra gente Sul e Sudeste primeiro e depois a gente interage com o pessoal. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. O tempo segue firme e seco na região Sudeste nessa sexta-feira. Os ventos que sopram do mar provocam nebulosidade e não tem expectativa para chuva. Já no Sul, tem névoa. Chuva isolada em algumas áreas. Em São Paulo vai ter dia de sol com algumas nuvens. Por aqui não chove. As temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Já em Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Curitiba, no Paraná, vai ter sol com névoa ao amanhecer e noite com muita nebulosidade. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Muito bem, Raquel. Daqui a pouquinho você volta com o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas antes disso, né, a gente quer interagir com o pessoal que está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem.
Quem está com a gente aí? Conte tudo, Inclusive, querido, temos aqui tempos deliveries de ontem. De quem? Olha só, Campo dos Goitacazes e Curitiba. Verdade. Inclusive, Campos dos Goitacazes, eles comentaram após a minha saída, mas aí eu tô ligada e aí eu trouxe aqui. Boa. Vamos lá, falando em estar ligado, vamos ver quem está ligado com a gente aqui no nosso Notícias do Bem dessa quinta-feira. Vamos interagir com o pessoal. Vamos lá. Eu amo aprender a palavra de Deus. E ela disse... Olha só, tempo delivery novo. Tempo amanhã para você aí. Que xerê. Xerê. Conhece? Não conheço não. Ainda. Eu vou lá. A Simone Silva... Raquel, a gente está com um probleminha no seu áudio, daqui a pouquinho a gente interage, recebemos um recadinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta a interagir com a Raquel aqui, então, daqui a pouco ela volta com Centro-Oeste, Norte e Nordeste, daqui a pouco ela interage também com todo mundo, daqui a pouquinho. Fica aí, Raquel, vamos resolver seu problema de áudio e a gente já volta, ela só faz assim, tá valendo. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala sobre os aumentos dos impostos e a inserção do Brasil na OCDE. O México é o país na América que ocupa o primeiro lugar em número de patrimônios mundiais da Unesco. Isso porque ele é o berço de muitas civilizações antigas. E com toda essa antiguidade, com toda essa tradição, o México já deveria ter aprendido por experiência própria que os aumentos de impostos eles não levam ao crescimento. O interessante é que recentemente a Universidade de Stanford ela publicou um estudo em que ela fez uma análise da correlação entre os aumentos de impostos e o crescimento de países. Ela analisou 54 países num período de 30 anos na segunda metade do século XX. E o resultado foi muito claro. Todo o aumento na taxa de impostos resulta num crescimento menor. Apesar de toda essa evidência, o que me surpreendeu é que recentemente a OCDE ela fez um relatório sobre o México. E nesse relatório ela propõe um aumento de impostos ao governo mexicano. E é interessante que o México, como o Brasil, ainda tem muitos pobres. E mesmo assim a OCDE faz esse aumento de impostos. E o impressionante disso tudo é que nesse relatório ela faz isso como uma recomendação para melhorar o seu crescimento. Quer dizer, essa é uma ideia absurda de que aumentar os impostos você vai melhorar as perspectivas de crescimento. A ironia disso tudo, sabe por quê? Eu fui descobrir por que a OCDE faz esse tipo de recomendação, é que os burocratas da OCDE, eles não pagam impostos sobre os salários generosos que eles recebem. Assim fica fácil fazer esse tipo de sugestão. Mas a moral disso tudo é que não importa se aqui no México ou aí no Brasil, sempre é uma má ideia você dar mais poder aos políticos ou aos burocratas para que eles possam aumentar impostos. Nem que para isso eles tenham essa desculpa esfarrapada que tal coisa vai melhorar o crescimento. Vale essa reflexão, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto, para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única, então fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais.
Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas agora e solicite o seu orçamento. Acesse aqui, ó, www.fingermorumbi.com.br. Tem um Instagram para você também, @fingermorumbi, para você conhecer os espaços, para você se apaixonar pelos ambientes. Tem o WhatsApp 11 99018 7891. Você já sabe, Finger Morumbi é a sua melhor opção em imóveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui ao vivo para você, para mostrar que a Sociedade Bíblica do Brasil completou 74 anos e nós vamos rever como foi o culto de celebração pela data. E tem mais, todo mundo já sabe que praticar esportes é um fator essencial para a saúde. Será que o local onde nós praticamos as atividades físicas, ou se elas são coletivas ou individuais, tudo isso faz alguma diferença no resultado e na nossa qualidade de vida por consequência? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é o professor de Educação Física Luiz Carlos Gomes Júnior. Dá tempo de você participar com a gente aqui também do Notícias do Bem. Dá tempo de você deixar a sua pergunta, fazer o seu comentário. Fique à vontade no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com muito mais para você. Você sabe, eu te espero. Até já. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. Ah, e sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo 2º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do 2º semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro e Mariano Alves Júnior recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário.
Quarta-feira tem o culto Restaurado pela Palavra, a partir das 8 horas e às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, o reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no programa Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha as lições do Bem Casados. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao vivo com o seu Notícias do Bem desta quinta-feira. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV. Lembrando que o nosso encontro é sempre ao vivo, né? De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã. E a gente tem horário alternativo. A partir das 18h45 a gente se reencontra aqui na tela da IPP TV. Se você não pôde acompanhar a gente pela manhã, não tem problema. Tem conteúdo disponível para você também aqui no nosso canal a partir das 18h45. A gente segue com as notícias. Depois de 2 anos sem poder ser realizada por causa da pandemia de Covid-19, a maior feira de panificação da América Latina e uma das maiores do mundo está de volta ao Brasil. A FIPAM vai até amanhã no Expo Center Norte, aqui na capital paulista. A estimativa é de que R$1 bilhão em negócios poderão ser fechados na feira durante esse ano. São Paulo é o estado que detém o maior número de panificadoras do Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, existem hoje mais de 14 mil panificadoras no estado que juntas faturam cerca de 30 bilhões de reais. Pãozinho é uma delícia, né? Qualquer pão. Você fala, conta pra gente aí, você gosta de pão também? Quem não gosta, né? Esse aqui é o problema, inclusive, que é carboidrato puro, vira açúcar, mas que é gostoso, é bom demais, né? E as usinas de geração de energia solar já são a terceira fonte mais representativa da matriz elétrica do Brasil. A gente volta a falar com a nossa repórter Júlia de Lima. Ela vai trazer mais informações a respeito desse assunto ao vivo pra gente. Oi, Júlia, conte tudo. Pois é, Quirino, os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. As usinas de geração de energia solar já somam potência superior às das termoelétricas movidas a gás natural e biomassa. Hoje, o país conta com 16,41 gigawatts de capacidade instalada em usinas solares fotovoltaicas. Essa capacidade leva em consideração a geração centralizada, ou seja, aqueles projetos de grande porte. E também leva em consideração a distribuída, que são aquelas instalações menores em telhados, fachadas e terrenos. Isso representa cerca de 8% da matriz brasileira, ficando atrás somente das fontes hídrica, com 53%, e eólica, com 10%. A competitividade da fonte vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil desde 2018. Dados estimam que a fonte solar já gerou mais de 86 bilhões de reais em investimentos no Brasil desde 2012, além de ter evitado a emissão de 23 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. Volto com você no estúdio, Quirino. Ok, Júlia, obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no nosso Notícias do Bem. Amanhã a Júlia vai estar de volta para trazer mais notícias. E a gente continua com a previsão do tempo aqui. Agora vamos para as regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Áudio resolvido aí, Raquel? Vamos ver se a gente te escuta bem agora. Vai lá. Tudo ok? Tudo ok? Tudo certo? Certinho. Beleza. Tá ouvindo a Raquel? Eu estou ouvindo a Raquel, mas eu não... no meu caso não vale porque eu estou ouvindo aqui. Não conta. Vamos começar contando então a previsão do tempo, centro-oeste, norte e nordeste. Depois a gente interage com todo mundo aí, o pessoal que ficou para trás. Vamos começar tudo do zero a nossa interação, tá bom? Tá bom, combinado. Vamos lá, então. Vamos lá.
Sexta-feira e o tempo segue firme na região centro-oeste. O sol aparece, faz calor e o ar continua seco. Já no nordeste, os ventos que sopram do mar provocam nebulosidade e pode chover em alguns momentos, principalmente nas áreas litorâneas. O sol predomina principalmente no interior da região. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 17 e 33 graus. Já na região norte de Anópolis, no Tocantins, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. E em Estância, Sergipe, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Muito bem, agora sim, Raquel, agora vamos interagir com o pessoal, né? A gente está aí pedindo para o pessoal entrar em contato, então vamos conversar com a galera que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, pelo menos parte dela, né? Porque tem uma turma que não interage. Vamos lá com a turma que conversa com a gente. Vamos lá. E ó, tempo delivery entregue, Dourados, que eu peguei ontem. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó, Marcos Alvarenga deu a paz do Senhor para todos. A Ana Rodrigues disse, lindo esse trabalho de vocês, eu amo aprender a palavra de Deus. E ela disse que mora em Quixerê, Ceará. Quixerê, Ceará, que a gente vai trazer as informações da previsão do tempo amanhã. Fim de semana, né? Isso aí. E a Simone, ela está perguntando, eu acredito que seja sobre a EBF. Onde fica, porque ela quer levar os filhos. Olha, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Acho que dá para, quem não fez a inscrição, dá para chegar e dá para fazer a inscrição lá na hora. Aqui, do ladinho da Ponte Cidade Universitária, aqui em São Paulo. Isso aí. Aparecida Parra, boa tarde, equipe do Notícias do Bem. Que bênção ouvir e ver esse Jornal do Bem. Bacana. E São Bernardo do Campo, 22 graus, sol e céu lindos, dia maravilhoso que Deus nos presenteou. Hoje está gostoso sim. Tá. E a Isamar também está dando boa tarde pra gente. A Clara Sueli também disse que já acordou de tênis, querido. Olha que... Isso aí. É bom. A Amália também está dando boa tarde pra gente. A Patrícia Vieira também registrou aqui sua participação. E o Luciano Neto também deixou uma observação aqui, concordando com o Quirino, aqui do estúdio. Pão é muito bom. Com ovo e requeijão, então. Pão com qualquer coisa, né? Pão com presunto e queijo, pão com ovo, pão puro, pão com molho. Nossa, pão com molho é bom demais. Gente, pão é bom, pão é tudo de bom, né? Puro, com recheio. E todo tipo de pão, né? Pão francês, pão italiano, baguete, pão recheado. E tem gente que come pão com a comida, né? Sim, tem. Cultural, né? O único pão que eu não gosto é pão integral. O único que faz bem, o único que eu podia não é. Ok, né? Vamos lá. E olha, aqui na outra live, reverendo Marco Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Vilmar Hugo também deixou aqui boa tarde. E temos tempo delivery novo. Vamos lá. Olha só, o Vinícius Souza está falando de Imperatriz. Maranhão. Imperatriz eu conheço. Conhece? Conheço, já passei por lá, caminho de Carolina. Saindo de Belém, indo para Carolina, que é uma terra maravilhosa, cheia de cachoeiras. Aí paramos em Imperatriz para almoçar. Olha aí. Tá vendo? Anotado, Imperatriz. Imperatriz, amanhã tempo delivery para Imperatriz. Isso aí. Fechou? Fechou. Então até amanhã, Raquel. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Até amanhã. Até amanhã. Raquel volta amanhã com a gente aqui e a gente continua falando sobre a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, que completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu aqui em São Paulo, que reuniu membros de diferentes denominações. Nós estivemos por lá acompanhando, né? Veja como foi então essa comemoração. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis, traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900,
E essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. No aniversário a gente lembra a história, e o começo da história foi quando as igrejas se reuniram para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Então essa sociedade às vezes pergunta quem é o dono, quem são só as igrejas e os membros das igrejas. E ela funciona assim desde o início, sempre junto com as igrejas, distribuindo a Bíblia. Eu acho que essa é a parte da força que a Sociedade Bíblica tem. Evidentemente que é Deus que abençoa, a sua palavra o mais importante, mas o povo de Deus que faz a distribuição da palavra. Um dado bem curioso que a gente lembra hoje é que quase 69% de todas as Bíblias que a gente faz, e são milhões de Bíblias a cada ano, 69% vai para as igrejas. Apenas 30%, menos de um terço, vai para o comércio de Bíblias. Porque a igreja, quando compra Bíblias, a igreja não revende, a igreja doa. Se alguém vai numa igreja e não tem uma Bíblia e ele pede uma Bíblia, ele vai sair com a Bíblia. A igreja dá um jeitinho e faz isso. Essa é a ideia que tem por trás da Sociedade da Bíblia, Sociedade Bíblica. Por isso que a gente tem tanta alegria de comemorar o aniversário. É uma festa das igrejas de uma entidade que elas criaram, que existe para traduzir, publicar, distribuir e levar a Bíblia para todos, transformando vidas. Gratidão é uma boa palavra, né? Gratidão é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Em tudo dai graças. A gente dá graças a Deus por cada dia da atuação da Sociedade Bíblica no Brasil. Muitas vidas transformadas nesses 74 anos, tenho certeza. O trabalho da Sociedade Bíblica vai para muito além de apenas traduzir, produzir e distribuir a Bíblia. O que nós vamos acompanhar aqui são testemunhos de vidas transformadas. O que é a Sociedade Bíblica do Brasil? É apenas um meio. A palavra de Deus é que transforma. E qual é o nosso objetivo? É transformar as vidas. Então todos estamos engajados nessa santa missão, nessa santa causa da Bíblia. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o... O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor, celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores! Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Hoje estamos lançando aqui nesse culto de aniversário a campanha Sinal de Esperança, que trata-se da tradução da Bíblia completa para a língua brasileira de sinais. Estamos felizes por essa data e felizes pelas oportunidades que Deus está nos dando também daqui para frente. Grande desafio, né? Fazer a Bíblia toda em Libras. Sim, e a necessidade é grande. Cada vez a gente vê que as igrejas também, a gente vê cada vez mais que as igrejas estão se conscientizando. Hoje já é tão comum que nas pregações, nas celebrações públicas, Libras é uma língua usada, bastante utilizada, e será cada vez mais utilizada. Por isso nós estamos contentes em poder abraçar esse desafio com o apoio de todas as igrejas que também estão interessadas em que a mensagem de Deus esteja disponível, a mensagem do amor de Deus esteja disponível também para essas pessoas, são milhares no Brasil. Um dia de louvor ao Senhor, porque somos a Casa da Bíblia, há 74 anos no Brasil, com essa missão de semear a palavra que transforma vidas, mas ao mesmo tempo 74 anos de serviço à igreja cristã brasileira. Porque colocamos a Bíblia na mão da igreja para que a igreja possa semear
Nós somos o celeiro e as igrejas são os semeadores, né? A palavra de Deus através dos pastores, obreiros, evangelistas e todos aqueles que amam ler, se engajar com a Bíblia e compartilhar essa palavra de paz e esperança. E há muito que se comemorar, né? Há muito que se celebrar porque, inclusive, depois dos últimos 2 anos, né, Quirino? Vencemos uma pandemia, a SBB venceu uma crise com muita luta e hoje a gente pode retornar, depois de um período sem ser presencial, a celebrar novamente o aniversário da SBB. Isso é muito bom. Muito bacana, né? 74 anos, nossos parabéns mais uma vez à Sociedade Bíblica do Brasil e a todo o trabalho que ela desenvolve. Bom, todo mundo já sabe que praticar esportes é um fator essencial para a saúde. Hoje a gente está falando de saúde, né? Falamos de nutrição de precisão agora há pouco, agora a gente vai falar de atividade física. Mas fica aquela dúvida, né? Será que o local onde a gente pratica as atividades físicas, ou se é uma atividade física coletiva, ou se é individual, será que isso faz alguma diferença no resultado? Será que faz alguma diferença para a nossa qualidade de vida? Pois é, a gente precisa destacar que algumas características sempre precisam ser seguidas, né? Principalmente quando a gente pensa na eficácia dos treinos. Tudo isso levando sempre em consideração, é claro, as necessidades de cada um. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o professor de Educação Física, Luiz Carlos Gomes Júnior. Luiz Carlos, seja bem-vindo ao Notícias do Bem, prazer em recebê-lo aqui ao vivo e eu estou vendo que você está num ambiente externo, provavelmente fazendo atividade física. Sim, eu quero agradecer primeiro. Realmente, a gente veio aqui, eu procurei um espaço aqui que desse uma visão de natureza, porque atualmente a atividade física voltada para a natureza vem trazendo um destaque especial em termos de benefício para a saúde da população. A gente tem essa discussão e esse debate sobre o que fazer. Sedentarismo mata. Sedentarismo é o que a gente tem para corrigir em termos de população. Então, esse debate entre e academia é algo muito importante para a gente poder tentar ver o quanto nós conseguimos mobilizar as pessoas em prol de manutenção de uma atividade física e de um combate ao sedentarismo. Quer dizer, a gente parte do pressuposto, a gente parte da certeza de que, assim, como você disse, né, sedentarismo, não. Agora, entre atividade física coletiva, entre praticar um esporte, jogar vôlei, enfim, bater uma bola no fim de semana, ou optar por uma série de exercícios na academia, o que a gente tem que levar em consideração? É muito importante a gente parar para pensar o seguinte: existe um perfil de cada pessoa. Tem pessoas que são estritamente individuais e tem pessoas que são mais de grupo. Vocês estão mostrando uma imagem que é uma atividade de grupo fazendo um exercício localizado, ou o esporte coletivo, que é uma coisa que a gente defende bastante. É sempre mais interessante. Em que sentido? As pessoas são diferentes, mas as pessoas convivem em grupo. Então, todo esporte coletivo, ele tem essa tendência de você demandar não de uma pessoa, não é coletivo você ter uma pessoa, mas você ter o trabalho em grupo. A gente, conforme foi muito bem abordado, a gente tem, assim, esses 2 anos que se passaram, que nós conseguimos avançar contra uma pandemia, a necessidade do ser humano de viver em grupo. E o esporte coletivo, ele traz esse benefício, ele traz o benefício orgânico, mas também traz esse benefício de saber lidar com as pessoas diferentes, lidar com pessoas que têm potenciais diferentes, condicionamento físico diferente, e também a satisfação que você tem quando você faz uma atividade e tem no espelho ou na resposta o sorriso de alguém. Quando mostra a academia é um espaço sim, só que nem todos têm acesso a essa academia. Tá certo. Agora, professor, quando a gente leva em consideração a faixa etária também, tem que se levar em consideração essa questão do esporte coletivo ou da academia? Por exemplo, para as crianças a gente pensa mais no esporte coletivo mesmo, né? Assim, a criançada numa academia meio que não funciona muito. Para os mais velhos também o esporte coletivo ajuda porque integra. Como é que a gente faz essa avaliação? Sim, isso é muito comum. Você falou, a sua última palavra foi primordial, avaliação. É fundamental que qualquer pessoa que queira fazer uma atividade numa academia, qualquer pessoa que queira fazer uma atividade de esporte coletivo, passe por um processo de avaliação, e essa pessoa, quem faz, é o profissional de no nível da academia, seja no nível do esporte coletivo. Essa avaliação ela é fundamental para me saber quem é a pessoa que está praticando. Porque eu posso falar, vamos correr. Correr pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para o outro.
outro. Saltar pode ser bom para mim, bom para o outro. Essa pessoa que está fazendo um leg press aí, pode estar com o joelho bem avaliado ou não. Então, o coletivo ou o trabalho individual precisa de avaliação. E essa avaliação, quem faz é o profissional de educação física, que ele tem condições de avaliar o quanto cada um pode alcançar. E na questão da idade, conforme você citou, é muito comum a gente ter entre os mais velhos, entre aspas, a pelada acima dos 50, acima dos 40, onde aumenta o risco de alguns problemas cardíacos com doenças crônicas, mas favorece também a movimentação. E o mesmo acontece com o voleibol, com um grupo de pessoas que trabalham em determinados locais e que tem um dia de lazer através do esporte coletivo, que também traz muito benefício. Com certeza, o importante é a gente não ficar parado, né? E para o corpo, professor, existe alguma diferença quando a gente pensa em esporte coletivo ou em academia, ou qualquer uma das atividades pode nos ajudar, pode nos favorecer? Alguma é melhor que a outra? A gente pode dizer isso ou não? Falar em termos de ser melhor, não. Falar em termos de ser adequado ao seu perfil. Então, que eu tenho corrida, eu tenho salto, eu tenho várias outras atividades, é diferente de eu fazer um trabalho localizado. São perfis diferentes de atividade. Algumas vezes vai predominar a respiração, outras vezes vai predominar a força muscular. Essa diferenciação precisa ser avaliada, ver qual é o interesse da pessoa que vai fazer uma atividade e como ela pode fazer para poder melhorar o seu perfil naquela específica. Sempre achando a modalidade que você se adequa e não ficando parado. O ficar parado que é uma das grandes causas que a gente tem de uma série de doenças. Então, pessoas, quanto mais ativas forem, melhor vai ser, seja na academia, seja no esporte coletivo, alternativa para ter uma melhor manutenção do padrão de saúde. Tá certo, o senhor falou de adequação, né? E tem uma questão de afinidade também com alguma atividade física, por exemplo, olha, eu gosto muito de vôlei, por exemplo, ou eu gosto muito de fazer esteira, ou eu gosto muito de correr no parque. Também precisa ser levado em consideração pelo profissional na hora que vai fazer o atendimento também do seu cliente, né? Perfeitamente. Eu tenho pessoas com perfil, eu tenho características do tipo que você citou, a faixa etária, e eu tenho pessoas mais novas que têm que ter a chance e a oportunidade de vivenciar o maior número de atividades para identificar aquela que ela se identifica. As pessoas mais adultas e mais avançando para a idade, para a condição de idoso, já tem um perfil, já vivenciou muita coisa, então ela já tem a sua preferência muito bem definida. Já o mais novo, não. O mais novo precisa experimentar essas atividades para ver a que melhor se adequa. E aí, sim, passar a se envolver. Então, de repente, aquele que já tem por característica ser muito reservada, é interessante que essa pessoa experimente, vivencie o trabalho em grupo. O ser humano nasceu para viver em sociedade, então adequar essa atividade física ou esse exercício para aquilo que ela precisa fazer e adequando para ela tirar o melhor proveito disso, seja no individual, seja no coletivo. Agora, professor, alguma atividade física pode ser feita sem acompanhamento? Porque, pelo menos a caminhada, por exemplo, se eu resolver começar a caminhar, por exemplo, um sedentário absoluto, aí eu resolvo começar a caminhar, pelo menos. Isso eu posso fazer por conta própria ou é sempre bom a gente ter orientação de um profissional de educação física primeiro e passar por um médico, inclusive, né, para fazer uma bateria de exames? Isso é fundamental. Eu costumo citar para alunos meus, andar é bom? É. Para quem, em que condições, em que temperatura, em que piso. Atividade física a gente faz desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai morrer. O exercício físico, que é o exercício orientado, é importante ser orientado, porque a gente vai continuar andando, a gente vai continuar pegando a padaria, o supermercado, a igreja, vai continuar fazendo as mesmas atividades. Só que quando a gente começa a fazer atividade com um objetivo, começa a aumentar carga, peso, intensidade, aí você precisa de uma orientação. Por isso que eu digo, pode ser bom para mim e não ser bom para você, pode ser bom para você e não ser bom para mim. Eu preciso dosar o nível que faço. É fundamental a avaliação médica, a avaliação do profissional de educação física para
Por exemplo, alguém que tem uma doença crônica não necessariamente deveria fazer algumas atividades que coloquem em risco a situação dela. E isso é difícil as pessoas entenderem, porque, de certa forma, em determinados momentos, todo mundo entende de tudo, mas algumas vezes se coloca em risco. E se colocar em risco é algo complicado. Então, para isso, eu preciso ter uma avaliação bem feita, uma adequação daquilo que eu preciso, do tipo de exercício que eu posso e devo fazer. Verdade, até porque agora, por exemplo, tá meio que, a gente pode dizer isso, né, professor, tá meio que na moda correr, né? Todo mundo tá correndo, tá todo mundo saindo correndo por aí, e às vezes sai correndo de maneira aleatória, né? Quer dizer, não fez nenhuma preparação, não sabe se pode ou se não pode, não conhece os impactos, isso pode fazer o efeito reverso, né? Pode fazer mal, inclusive. Isso que você falou é importante, porque assim, a gente vê muita gente correndo, vê grupos de corrida, corredores de rua, só que quando eu corro, eu tenho que pensar em joelho e tornozelo. Vou me enquadrar numa situação de 1,50 m, 90 kg. Se eu começar a correr, eu vou ter sério desgaste. Vou ter sério risco de corrida. Então, com uma avaliação, eu sei que eu tenho que começar devagar. Talvez eu não vá correr agora, talvez eu vá para a água, talvez eu vá para atividade na bicicleta, mas para depois chegar a correr. Não é simplesmente correr. Será que meu tênis é adequado? Será que a diabetes está controlada? Eu preciso identificar essas situações, senão, ao invés da corrida me trazer benefício, vai me trazer risco. E isso é uma coisa que a gente não quer com o exercício e com o esporte. Com certeza. Professor, queria que o senhor deixasse os seus contatos, quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quais são os caminhos? Olha, eu Prof. Luiz Carlos, né, e o nosso contato normal é via Instagram mesmo. A gente trabalha no âmbito educacional. Ontem mesmo eu cheguei de uma competição na qual a gente levou 7 equipes para poder participar, né? Então são dos esportes coletivos, foi o voleibol, foi o handebol, foi o futsal, foi o basquetebol. Alguns nós ganhamos, alguns nós ficamos bem classificados, outros nós ficamos um pouco mais abaixo, mas o importante, e era um público mais novo, né? Mas o importante para mim é essa movimentação. Mais uma vez, nós que estamos conversando, o público de vocês aí que não está nos assistindo nesse momento, nós estamos privilegiados, porque nós vencemos 2 anos de pandemia. Uhum. Então, querendo entrar em contato com a gente, pode pegar o acesso via o Instagram, né? E qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Falamos aqui de Minas Gerais, mas estamos à disposição nas redes sociais aí, o que precisar entrar em contato pode chegar. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo. Volte sempre. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e um abraço aí para todo o público que acompanha o trabalho de vocês. Ok, muito obrigado. Então, professor de Educação Física, Luiz Carlos Gomes Júnior, participando com a gente ao vivo aqui, no finalzinho do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Nosso programa está chegando ao fim, né? Amanhã a gente se encontra ao vivo mais uma vez, a partir das 11h45 da manhã, para muita informação de qualidade, para muita informação do bem para você. Lembrando que você pode também acessar todo o conteúdo da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, todo o conteúdo aqui da nossa IPP-TV, no canal IPP Play. Faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos e não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui que você está agora, tá bom? A gente está rumo a 1,5 milhão de inscritos. Contamos com a sua participação, com o seu compartilhamento. Amanhã a gente se encontra ao vivo mais uma vez. Eu espero você. Até lá. Tchau.